Essa palestra trata do tema da consciência messiânica no Levinas e no Hans Jonas. Eu vou falar Hans Jonas por preguiça e por problema de dicção, porque eu estudei alemão, não consegui aprender nada durante muitos anos e fico com muito problema de falar, trocar o J pelo I. Então eu vou falar só para facilitar. Então a minha ideia é tentar mostrar que o Hans Jonas, que nunca formulou esse conceito, nem o Levinas formulou dessa maneira, ambos operacionalizam essa ideia que faz parte do pensamento judaico do século XX, de que, sobretudo, uma certa parcela que não aderiu ao movimento sionista de maneira tão clara, trabalhava com a hipótese de que Messias não é uma pessoa, não tem uma personalidade, mas o Messias é mais uma interpelação e exige um sistema de resposta à alteridade como tal. Isso atravessa as obras de muitos judeus do século XX, também no século XIX, tem uma relação com a Kabbalah, como mostrou Gershon Scholem, mas isso atravessa pensamentos de pessoas como Martin Buber, Franz Rosenzweig, o próprio Levinas. Ao meu ver, a Hannah Arendt, apesar dela se afirmar ateia, para o rabino-chefe da principal sinagoga de Berlim, mas a mesma consciência aparece, e aparece, ao meu ver, no Hans Jonas. Eu vou tentar falar disso. Minha pesquisa tem se voltado nos últimos textos que eu publiquei, sobretudo os últimos 3 livros, para a ideia de intersignificatividade, da relação entre o eu, a ipseidade, e uma certa ideia de divindade. Eu não me importo, por exemplo, hoje com a ideia de se Deus existe ou não existe. Essa pergunta que muita gente está deixando de fazê-la, me parece que também não tem muita pertinência. Mas a ideia é que significado ele tem e que significado ele forma. Então, a polissemia que existe na relação disso, que eu chamo de intersignificatividade. Me parece que os 2 autores que eu vou tratar aqui, eles pensam o problema da divindade à luz dessa ideia de intersignificatividade. Deus não é algo, mas ele se dá numa significatividade e fornece uma miríade de significados possíveis para a totalidade dos comportamentos humanos. E exatamente nesse caso, aparece a possibilidade de pensar o Messias como uma forma de resposta e não como um atributo a uma pessoa ou a um ser, um ente particularmente pensado. Então, a primeira questão que eu coloco é: qual é a condição de possibilidade de um filósofo como Levinas pensar a ideia de Messias? Levinas era um pensador judeu, lituano, que vai para a França, também fica encarcerado como a Hannah Arendt num campo de concentração na França, e lá ele tem uma experiência interessante. Ele vê que o único ser que o humanizou em meio à invasão nazista era um cachorro que ele chamou de Bob. E, ao mesmo tempo, o único elemento fora de um ser vivo que poderia rehumanizá-lo eram as obras dos filósofos que ele lia no cárcere. Basicamente, Platão, Hegel, Heidegger, que foram as obras que ele lia que permitiram a leitura no cárcere. Exatamente o Levinas, ele comenta o judaísmo talmúdico em diversas ocasiões. Numa das ocasiões, num livro chamado Difícil Liberdade, que é composto de uma miríade de artigos, conferências, entrevistas dele, ele coloca um problema na tradição talmúdica. É que o Talmud, como se sabe, ele é o comentário da Torá, feita por vários rabinos ao longo da história do judaísmo, e é um espaço de discordância absoluta dentro das tradições judaicas. E nesse espaço de discordância, a experiência do Messias, ela aparece de maneira muito plural. O que o Levinas tenta fazer é derivar daí um elemento que é comum às múltiplas perspectivas rabínicas. E o que ele vê, num certo momento do debate talmúdico, é que muitos rabinos intérpretes, mostraram que Messias é um acontecimento de sentido, que se dá por meio de uma consciência responsiva. Consequentemente, o Messias não é alguém. O Messias só se dá numa resposta. Então, numa parte paradigmática desse texto, o Levinas diz: Messias é o eu a cada vez que responde a um outro que interpela. Frase do Levinas. Messias é o eu a cada vez que ele responde ao outro quando interpela. Se você pega essa expressão, ele usa o termo autre em francês,
que é um termo muito técnico para ele. É preciso que você interprete a obra dele para entender de onde nasce uma expressão como essa, a ideia de alteridade nele. Num primeiro momento da obra do Levinas, o Levinas de Juventude, ele não se preocupa tanto com o problema do outro enquanto tema central. Ele preocupa-se com a possibilidade de evasão da consciência humana de qualquer noção de totalidade. E essa noção de totalidade, para ele, ela abarca vários elementos. Seja a ideia de ser do Heidegger, que foi professor dele, seja a ideia de intencionalidade do Husserl, que foi professor dele, seja a ideia de totalidade hegeliana, que ele era um grande conhecedor por ter lido e relido a obra do Hegel. Interessa a Levinas a possibilidade daquilo que ele chamou de evasão. E ele nota que essa possibilidade se dá de uma dupla forma, que o conceito de existência na tradição ocidental é um conceito dotado de neutralidade. Seja a existência no sentido da performance heideggeriana de ser e tempo, seja a existência na ideia de espírito pensada pelo Kierkegaard, seja a existência na ideia de ato puro do ser pensado por Tomás de Aquino. A gente sempre pensa a existência como um conceito neutro, porque ele abarca não só a si mesmo, como abarca outros que o nosso discurso sinaliza por meio de proposições classificatórias. Então eu digo, você existe, a cama existe, Deus existe. Ele diz que o existente, ele é resistente à existência. Isso é uma tese levinasiana do Levinas jovem. O existente é uma resistência à existência. Ele é uma resistência à existência. Por quê? Ele vai usar uma expressão que está no dogma cristão da Trindade, a expressão que vem dos gregos, hipóstase. Ele vai dizer, quando o existente afirma-se, ele se afirma como hipóstase, como alguém que não é redutível a nenhum conceito neutro de existência. E ele vai dizer exatamente isso, é importante, que a consciência humana, ela produz uma autoafirmação que rompe com medidas de neutralidade. Segunda questão que ele diz, mas o sentido da consciência não aparece plenamente, a não ser quando nós rompemos as hipóstases que formamos para nos entregar ao bem, o ágaton platônico. Epequeina Tessoucias, está lá na famosa República, né, de Platão, quando ele fala que o bem está para além do ser. Então, quando nós nos entregamos a algo que está para além do ser, que ele se identifica com a ideia de neutralidade do conceito de existência, que abarca o ser heideggeriano, a totalidade, né, do movimento dialético do espírito hegeliano e outras figuras conceituais do pensamento ocidental, o Levinas vai dizer, então, que eu tenho uma experiência com algo refratário à hipóstase e à neutralidade da existência. Ora, no segundo momento, o Levinas vai ver que essa evasão ela se identifica com o problema da alteridade. E ele começa a primeira parte do Totalidade Infinita, um texto chamado O Mesmo e o Outro, dizendo que a alteridade, o outro, é aquilo que é radicalmente diferente, ele vai usar a expressão heterogêneo, ao mesmo. E ele vai dizer, mas o que vem a ser essa ideia de mesmo? Ele fala, o mesmo, ele se identifica com o eu auto-identificador por meio de processos de totalização. Vou repetir esse negócio, faz uma viagem na maionese. O eu não é meramente o eu pessoal, não é o eu empírico, não é o eu transcendental. O eu é qualquer instância que identifica-se consigo mesmo e forma um horizonte total, global, que vai produzir assimilação a todos os seres que lhe aparecem como contrapostos. Levinas vê isso em toda a tradição ocidental. Toda a tradição ocidental é a ditadura do mesmo. Portanto, toda a tradição ocidental é a ditadura da totalidade. As figuras de totalidade. E o que interessa para ele nessa figura? É que todo regime de totalidade, ele reduz a alteridade de um ente à mesmidade de um processo de significação.
Vou usar uma expressão da Judith Butler numa obra sobre o problema da guerra e a relação com o luto, quadros de guerra. Na abertura do texto, ela usa a expressão inglesa to be framed, que é mais ou menos ser enquadrado. E ela vê, depois ela trabalha com Levinas também, que nós temos, em quaisquer culturas, nós temos modelos de identificação da pluralidade a uma medida que doa significatividade à multiplicidade que é significada. A gente poderia falar isso, lá ela não fala questões de gênero, mas a gente poderia falar dos clássicos quadros taxonômicos de identificação no século XIX, dos transtornos sexuais, das perversões. Você tem um quadro a partir do qual a significatividade de algo aparece, e esse algo só aparece porque se reduz ao quadro. O Levinas está dizendo algo muito parecido. Totalidade é quando a alteridade ela é reduzida a um sistema de identificação. Em outras palavras, em todo regime de totalidade, uma alteridade é anulada como heterogênea para se identificar com uma ideia de identidade. O que o Levinas vai dizer é que a alteridade ela só é ela mesma quando ela é absoluta heterogeneidade. Por isso ele vai confundir a ideia de alteridade com a ideia de infinito em Descartes, sobretudo na terceira meditação, das meditações metafísicas cartesianas. Por quê? Porque num dos argumentos da existência de Deus, o Descartes vai dizer que antes do eu apropriar-se de si, ele já é invadido pelo infinito. E o infinito não é abarcado por ele. Por isso nós temos a ideia de infinito que o infinito colocou em nós. Consequentemente, a expressão que o Descartes vai usar lá, que o Levinas adora, é que a ideação não reduz o ideado. A ideação não reduz o ideado. Logo, o infinito é irredutível ao modo como a nossa finitude o pensa. Consequentemente, o que o Levinas vai fazer com isso? Só há outro quando o infinito me interpela sem que eu o absorva. E aí vem a frase clássica, na Ética e Infinito, uma entrevista ao Felipe Nemo, dado pelo Levinas: só há outro como outrem. Outro é outrem. Em outras palavras, a alteridade só existe de fato quando o outro se dá como outro humano. E o outro só se dá como outro humano quando o infinito, que é Deus, ele vai dizer que se infinito significa Deus, quando ele aparece na fragilidade do rosto humano. E aí tem toda uma análise do que é o rosto, que não interessa aqui, mas vai lá, porque o rosto só aparece quando eu respondo pela possibilidade do outro não ser. Ele diz em 1976, num curso Deus, a Morte e o Tempo, que quando o rosto me convoca, ele me convoca porque pode morrer. Logo, responder pelo outro é poder morrer no lugar do outro e poder deixar o outro viver, mesmo que eu morra. Responsabilidade para Levinas é responder pela interpelação de Deus, que só se dá na possibilidade da morte alheia. Consequentemente, o Levinas vê a subjetividade de duas maneiras. Primeiro, só existe subjetividade enquanto vulnerabilidade ao outro. Em outras palavras, antes de eu me identificar como sendo algo e alguém, como dotado de identidade, eu sou invadido, interpelado por alguém que eu nunca serei. Exatamente por isso, o outro impede que eu me identifique como sendo alguém e que possa constituir e fornecer significado a quem eu não sou. Eu jamais posso ser a fonte de sentido de quem eu não sou. É o outro que me impede isso. Segunda questão, que quando o outro me interpela na minha vulnerabilidade, Deus aparece como frágil. Logo, responder pelo outro é responder pela fragilidade divina. Ele diz isso em dois textos. Um deles é Transcendência e Inteligibilidade, num bate-papo com autores judeus e cristãos, depois de uma conferência. E o outro texto é uma entrevista para um jornalista italiano, que ele diz que no judaísmo só se faz oração por si, para que você, na verdade, liberte Deus, que sofre quando você sofre. E a oração judaica, ela não é por si, ela é pelo povo,
porque quando o povo sofre, Deus se dilacera. Essa é a primeira coisa. Logo, Deus em Levinais não significa um ente. Deus em Levinais só tem significado quando eu posso responder pela permanência do outro, quando o outro me clama na sua mortalidade. Esse é Levinais. É isso que é o Messias. O Messias é a possibilidade da resposta, até daquele que não acredita em Deus, porque Deus não é objeto a ser acreditado, Deus é um sentido a ser acontecido quando a responsabilidade se efetiva. Segundo, é que o Jonas, desculpa, acho um preciosismo bobo, a academia tem um Hans Jonas, Otto Pögler, eu acho isso uma bobeira. Eu gosto de falar português. Você vai na França, ninguém fala isso. Em Portugal falam Heidegger. Heidegger é Heidegger. Heidegger. E a gente fica aqui, Friedrich Nietzsche. Lá é Frederico Nietzsche, é muito mais legal. Frederico, né, o cara ali. Aí a gente fala, Frank Zurich. Outro dia eu estava lendo um texto, aí o cara estava lendo lá um congresso. Warum, ele perguntava em alemão. Não dá para traduzir não, Warum. Dá para fazer não? Não, ele falava Warum, ele não falava em português, ele falava em Warum, inclusive. Então é Hans Jonas. Me parece que o Hans Jonas, ele parte na crítica dele, já na tese de doutorado, orientada pelo Bultmann, coisa que ninguém lê, é porque o Bultmann era um iconoclasta do modo como os textos sagrados apareciam sob o modo do mito. E ele desconstruía os mitos para mostrar a dinâmica existencial subjacente aos textos míticos. Hans Jonas entra nessa onda e lê o gnosticismo antigo à luz da ideia de desmitologização do teólogo Rudolf Bultmann, amigo do Heidegger, pessoal em Marburg, e a tese dele foi acompanhada pelo próprio Heidegger. Só que depois o Hans Jonas, primeiro que toda a análise que Hans Jonas faz do gnosticismo é precária, toda ela. Hoje, as informações do código, né, de Nag Hammadi já desconstruíram muitas das suas visões. Mas hoje, quem estuda, né, a literatura gnóstica já discorda das próprias desdobramentos da obra do Hans Jonas. Mas interessante é que ele se preocupa em mostrar que o gnosticismo ele produz, na ideia de gnose, do conhecimento, que se dá através da fé de alguns eleitos, a ideia de que você tem uma tripartição da condição humana em espírito, alma e corpo, e que somente os homens espirituais poderiam se relacionar com Deus oculto. Esse Deus ele é oculto até para o Deus da Bíblia do Primeiro Testamento, porque o Deus Criador, diz ele, não é o Deus Redentor. O Deus de Jesus não é o Deus da criação. Logo, Yahvé não é o Deus oculto. Para estar com Deus oculto, é preciso desligar-se tanto do Deus Criador, quanto da criação do Deus Criador, quanto das leis do Deus Criador. E isso promove, então, uma multiplicidade de fugas. Fuga da condição anímica, que é a nossa, fuga da condição legal na qual nós estamos, fuga de paradigmas éticos, fuga da condição corpórea, que é a nossa, e fuga para uma dimensão transcendente, aonde a gente se reencontra, porque o nosso verdadeiro eu só é dado quando Deus oculto se relaciona conosco. Logo, nós fugimos para uma alteridade de nós mesmos. O Hans Jonas vai fazer de tudo para desconstruir essa ideia, tudo. E para romper com essa multiplicidade de dicotomias que os gnosticismos produzem. A grande questão é que o Hans Jonas está vendo, num certo momento da obra dele, que, num certo matiz, a modernidade é neognóstica. Seja em Pascal, seja num certo discurso nietzschiano com a ideia de niilismo como o desfazimento dos valores supremos da tradição, com essa ideia de que o mundo se tornou absolutamente enigmático para nós e o sentido de nós mesmos não se dá na relação com o mundo no qual nós estamos. Ele chega a citar Heidegger naquele texto famoso dele, né, Gnose, Niilismo e Existencialismo. É verdade, ele citou de maneira muito equivocada o mestre dele, porque Heidegger não tem nenhuma relação com o gnosticismo como ele pensa. Mas ele diz lá que o Heidegger pensaria a autenticidade como rejeição do mundo. Parágrafo 27, Ser e Tempo, Heidegger diz que o próprio é uma modulação do impróprio e não uma saída do impróprio. Mas ele fala isso do mestre, não importa. Ora, o que interessa então? Interessa que quando Hans Jonas vai pensar que nasce o espírito
responsável como do homem na relação com a totalidade e não só consigo, ele vai remitologizar o discurso dele para promover aquilo que eu considero não só a consciência messiânica, mas como uma estratégia para a promoção de uma responsabilidade hiperbólica. É assim que eu leio Hans Jonas. Ele não só quer que você responda pelo outro humano ou por si, mas pela totalidade das condições de vida no planeta e, quiçá, do cosmos como um todo. Interessa isso a ele. Ora, quando ele começa a reescrever um mito para potencializar e estender ao máximo a responsabilidade humana, ele pega dois contextos, o masdaísmo e ele pega a cabalística tal qual apresentada pelo Gershom Scholem, que era conhecido dele. Então ele pensa em dois textos, depois ele faz em outros contextos a mesma ideia, a ideia de que você tem um Deus criador que, quando cria, se encarcera em meio à criação e é suscetível ao movimento evolutivo da totalidade. E aí ele diz que, quando chega a responsabilidade humana, Deus se vê à mercê da dupla possibilidade das respostas éticas humanas, a promoção do bem e a criação do mal. Então, ele vai dizer lá, primeiro, que diante, não só de Auschwitz, ele diz isso antes do texto dele sobre o conceito de Deus em Auschwitz, mas nesse texto, quando ele recebe lá o prêmio, né, na Alemanha e tal, e ele vai falar sobre o conceito de Deus depois de Auschwitz, ele diz exatamente o seguinte: é necessário, em outras palavras, a gente rever o modo como a tradição metafísica judaica, que serve para a cristã, entende certos caracteres de Deus que são considerados certos atributos de Deus. Eu vou citar só um, que é a ideia de onipotência. E não interessa aqui o que ele vai falar, por exemplo, de Epicuro, num outro contexto, né, as aporias do mal de Epicuro. Né, se Deus existe, ele é bom. Se ele criou o mundo, então, se ele criou o mundo suscetível ao mal, logo ele não pode ser bom. Aquela coisa toda. Interessa o que ele vai dizer que, depois dos campos de concentração, todas as narrativas judaicas, para legitimar a presença do mal, vendo no mal um mecanismo de afirmação de Deus, em outras palavras, toda a teodiceia judaica vai por água abaixo. Ele usa um dos exemplos, que é os pobres de Arvé. Num certo momento da história de Israel, você tem uma funcionalização do mal do povo. Morrem pessoas justas. Como é que faz você explicar que um Deus como Yahvé, todo-poderoso, Senhor da história, permite que os justos morram? Eles morrem para a redenção das gerações futuras. Hans Jonas vai olhar para os campos de concentração e vai falar assim: mas que geração futura? É exatamente isso que não há. Você tem alguns lugares, como na Polônia, a impossibilidade de pensar em geração, em porvir das gerações. Então, toda uma narrativa judaica em torno da Teodiceia vai embora. O que ele faz? Ele inscreve em Deus a possibilidade de Deus não ser. Em outras palavras, Deus agora é absolutamente contingente. Consequentemente, quando eu respondo pelo devir do todo, eu respondo pelas possibilidades de devir em Deus. Logo, se Deus ele se inscreve em todos os limites de todos os seres e é suscetível às transformações de todos os seres, segundo o modo como cada ser se transforma, em verdade, quando Deus assume o lugar da condição humana, o perigo dele é maior, por causa do tipo de liberdade que aparece nas respostas que o homem dá diante da totalidade. Consequentemente, as respostas do homem, elas são as que mais colocam Deus em perigo. Ora, quando ele cita Gershom Scholem, que faz uma interpretação da Cabalá do século XV, de Tzak Luria, num conceito muito clássico, que é o conceito de Tzimtzum, que significa retraimento, né, no judaísmo. Deus teria se retraído, é assim que a Cabalá vê no Tzak Luria, né, a Cabalá luriana vê. Quando Deus se retrai, ele deixa a alteridade da criação acontecer. O Hans Jonas diz assim, é o contrário, quando Deus se retrai, ele se retrai tanto que ele entra.
Logo, Deus entra na criação para a criação ter autonomia. Então o movimento é contrário. Ele se retrai tanto que a criação é autônoma. Por isso agora ele necessita do devir da criação para tornar-se a cada vez ele mesmo. O que ele quer com isso? Ele quer exatamente a ideia de consciência messiânica. Ele não quer que você acredite em Deus. O que importa é Deus, enquanto crença. Ele quer que você eleve, para dizer a expressão do Deleuze, eleve a enésima potência, a expressão do Deleuze. As possibilidades do homem responder pelo todo no qual ele é quem ele é. Então, a multiplicidade das respostas humanas garante a Deus o futuro que é o dele. Consequentemente, ele coloca um problema sério nas famosas filosofias da história do Ocidente. Todas elas são cristãs, como disse muito bem Jean-Luc Marion, porque a história é um problema cristão. E a gente sempre pensa a história escatologicamente, onde vai ter um fim que vai consumar o percurso. E esse fim ele seleciona como ele eleva. Ele seleciona e separa o joio do trigo como ele eleva e ele dá bonança àquilo que era justo e que era bom. Agora o Hans Jonas está falando o contrário. É possível que não haja fim. E se não há fim, é possível que não haja consumação. E se não há consumação, o perigo não é só nosso, o perigo é divino. Logo, a consciência humana ela é messiânica, porque ela responde pela fragilidade de Deus na vulnerabilidade de todos os seres. Consequentemente, isso me parece o desdobramento necessário do Hans Jonas, e esse foi o que eu perguntei ontem para a professora Sara, é que ele coloca um elemento ético que está para além do próprio Levinas, mas acrescenta o Levinas. O problema sério da ética é da emancipação das múltiplas formas de sofrimento. Quando produzimos sofrimento, esse sofrimento não é finito na criação, ele é divino, porque há uma divindade que sofre no coração de cada criatura. Consequentemente, a missão ética é a missão pela libertação das condições de sofrimento produzidas na história. Era isso. Muito obrigado. Sobre essa ideia de que a tese de Jonas sobre o gnosticismo não é mais atual, etc., né? O professor Cláudio Bonaldi, que é o tradutor da obra que o Kurt Rudolph, que é um dos maiores especialistas em gnosticismo, como você sabe, e que organizou aquele famoso evento de Messina, que Jonas esteve, etc., o professor Rudolph trabalhou com Jonas na tese, numa reforma, numa espécie de atualização da tese dele, que foi publicada em 93, depois da morte de Jonas, mas o Jonas acompanhou, e nesse texto foi incluído coisas sobre Plotino, que o Jonas sempre lamentou não ter feito. Embora não seja um texto acabado, o professor Cláudio Bonaldi traduziu isso aí tudo para italiano, e na introdução do texto dele, ele tenta, primeiro, mostrar como o Kurt Rudolph, que é o organizador da coisa, eu lembro, tem uma dívida com o Jonas na tese dele, e mais ainda como a tese do Jonas, ainda, embora todos os críticos, reconhecesse esses críticos, ela não se diferenciaria muito em relação ao que vem se criticando. Essa é a mesma posição da professora Nathalie na tradução que ela acaba de fazer, publicou agora na Bélgica, na França, da introdução da tese de Jonas. Ela fez uma introdução comentada, e o objetivo da Nathalie, além de traduzir o texto para francês, que é só a introdução, já é um calhamaço, aliás, um texto que eu considero, já falei, acho que para a Sara ontem, que eu considero, hoje, né, que eu considero, quem quer discutir a relação Heidegger e Jonas, é esse texto, é um texto fundamental para entender isso. A Nathalie, além disso, de traduzir, ela defende, ela fez um livro para defender a atualidade do pensamento gnóstico de Jonas. Bom, então, eu como eu disse, não tenho condições de discutir o conteúdo, mas eu tenho uma impressão que rastrear um pouco esse debate pode ser bem interessante para a gente, enfim, para a gente poder conversar depois. Eu vou fazer isso uma hora, a gente conversa. Vamos fazer uma hora juntos. Tá bom. Mas, muito boa a sua colocação. Eu concordo que ele tem é o maior pensador do gnosticismo da área da filosofia no século XX, isso aí não há como negar. Mas certos elementos que muita gente vem discutindo, sobretudo a partir do final da década de 70, eu acho que ele teria capacidade de ver e não afirmou. Por exemplo, você tinha informações que comunidades gnósticas que se consideravam cristãs
elas não eram heteronormativas. A normatividade era da homoafetividade, por motivos fáceis de que obstaculizar a possibilidade da gravidez. Mas não só isso. Celebração da Eucaristia com pão e esperma. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Isso é bem interessante. Muita gente já sabia disso no início do século XX. Porque o problema não é a anomia no gnosticismo. O problema é que ser um ser espiritual é que você pode ser sempre desidentificado com as identidades normativas. Por exemplo, o Bassan fala isso na tese de doutorado dele. Então você pode ter a expressão de Paulo que os gnósticos usavam, ser do mundo sem ser segundo o mundo. E exatamente isso significa poder ser plenamente no mundo, mas irredutível às medidas do mundo. As medidas do mundo, em certas comunidades cristãs gnósticas, eram as medidas da lei judaica. Isso que significa que você poderia ser extremamente integrado ao mundo, sem ser redutível ao mundo, porque você não precisa se identificar com nenhuma identidade. Então, nesse sentido, Bassan fala que há uma afirmação de liberdade que não é de negação do mundo. Sim, mas o gnóstico é sempre isso. Mas a questão é que ele vê sempre o problema de uma cosmofobia. O Hans Jonas, a tese dele é que você tem uma cosmofobia... Menos no inicial. Isso, mas o gnosticismo trabalharia sempre com cosmofobia. Hoje tem gente que fala, não necessariamente. Porque o gnosticismo não é um fenômeno unitário. Por exemplo, uma das narrativas da morte de Jesus, gnósticas, aliás, eu tenho esse texto eu tenho o Nag Hammadi, a coleção em inglês. Tem um texto muito bonito que ele diz assim, que Jesus morre, ele aparece como um duplo. Ele olha para a morte dele. E aí ele vê que todo mundo está lamentando, sendo piedade, e ele olha e fala assim, mas eu não sou isso. Essa ideia de afirmação de uma desidentidade é o que muita gente hoje anda levando. Então, por isso que eu falei. Mas não quer dizer que, Hans Jonas é Hans Jonas. Né? Eu estou aqui com a bênção dele. Eu vou falar bobagem aqui, mas... então, assim, eu anotei alguma coisa de você sobre ética, né? Quando você fala no finalzinho sobre a ética, você fecha a palestra, que... Pelo que eu entendi, você quis dizer, nos fazer entender que a ética não seria uma coisa boa. Não. E que... Não foi, não entendi errado, então. Eu anotei assim, porque a ética, ela compreende, ela propõe, né, as discussões éticas, elas proporiam o fim de toda forma de sofrimento. Isso você disse? Não. Olha, veja, então... Como é a minha percepção. Então, se eu pudesse... o que eu tô, se você puder desenvolver mais essa questão... Isso sou eu propondo, que a partir dos dois, se você assume essas ideias de vulnerabilidade e fragilidade, no Levinas elas são diferentes, mas você poderia identificá-las em certo momento. Se você afirma isso, a questão é que a interpelação desse outro, que no Hans Jonas, ele não é um outro meramente humano, né? Hans Jonas é muito interessante, para mim é melhor do que Levinas nisso, porque para Levinas também não tem, a ética não precisa de reciprocidade. Toda a ética ela mexe com uma resposta a uma interpelação que é assimétrica. Eu acho que isso no Hans Jonas, ela abarca qualquer ser, a barata, a pedra, inclusive os seres não vivos. Me parece que você pode estender isso, um certo animismo e tal, que ele defende até. Mas vai lá, a ideia seria você dizer o seguinte, é que quando eu sou interpelado, eu sou interpelado pela possibilidade de não ser da alteridade que me interpela. O outro pode não ser. E o sofrimento que é produzido pela possibilidade contínua de não ser, me parece que ela é um elemento ético central. Por que eu acho isso muito importante num autor como ele? Porque hoje você fica fazendo discussões éticas, por exemplo, problemas de gênero, que são extremamente centrais. A questão do negro, a questão da negra, que é pior do que a do negro, a questão das minorias em geral. Elas começam com discursos que, por mais que queiram criticar sistemas identitários, elas promovem identidades. Identidades promovem sofrimentos muito grandes. A questão, me parece, é que todas essas identidades, todos esse beframed, esse ser enquadrado, ela pode ser resistido, não anulado, por meio de uma ética que coloque o sofrimento como lugar da interpelação ética. Portanto, identificar as condições históricas de produção do sofrimento
eu acho que é um elemento central. Se eu fosse Hans Jonas, olha a arrogância minha, mas é bom ser arrogante. Se eu fosse Hans Jonas, eu teria respondido a Hannah Arendt. Hannah Arendt, você criticou o negócio de filosofia da biologia, você não entendeu merda nenhuma. Porque você não teve a coragem de chegar onde eu cheguei. Olha que eu gosto da Hannah Arendt demais. Eu teria falado para ela, meu problema é responder pela vulnerabilidade. O problema é que todo totalitarismo, ele não só não responde pela vulnerabilidade, como ele torna a vulnerabilidade forte, porque todos, sendo vulneráveis, se veem bem sendo identificados. A Hannah Arendt diz isso, que a força dos totalitarismos está diretamente proporcional à maneira como as pessoas se sentem identificadas dentro dele. Exatamente isso é promoção de sofrimento, cara. E me parece que a ética baseada nessas ideias, ela permite você sempre questionar, não o fator de ser negro, ser gay, que tem que ser questionado também, mas o fato de todas as atribuições identitárias, elas serem promotoras de sofrimentos contínuos, sofrimentos naturalizados, para dizer o que as minorias dizem hoje. Eu acho que o Hans Jonas, ele faz isso numa dimensão muito maior do que é imaginável por esses grupos que lutam, que eu corroboro todos eles, lutam por isso. Entende? É essa a ideia. Bom, então, dentro dessa mesa de diálogos, eu vou falar um pouquinho, desculpe a minha voz, fazer um esforço para impostar melhor, sobre a questão da morte e do morrer em Jonas e em um outro autor alemão do século XX, o Hans-Georg Gadamer, que é um hermeneuta, talvez o maior hermeneuta alemão do século XX, naturalmente, e que ele foi também discípulo de Heidegger e de Husserl, como o Hans Jonas, e ele corrobora em muitos pontos o pensamento jonasiano. Então, eu vou introduzir aqui meu texto, eu vou tentar acompanhar no texto, resumir um pouco, com uma reflexão do Jonas sobre a morte na sociedade contemporânea. E na sequência eu vou discutir vou apresentar algumas discussões de Jonas a respeito da morte, ok? Bom, então, Gadamer nos lembra que a ideia de imortalidade da alma, analisada por Sócrates no Fédon de Platão, é a maior consolação para a morte encontrada na antiguidade. A serenidade de Sócrates prestes a morrer foi um exemplo para gerações posteriores. Epicuro, além de buscar uma arte de viver com perfeição, argumentava contra o medo da morte. No estoicismo, a ataraxia, ou imperturbabilidade da alma do sábio frente à morte, mostrava que ele era uma pessoa livre. Em relação à morte, Gadamer assevera que na sociedade contemporânea não se dá apenas uma mudança da sua imagem, mas ocorre um processo atual, muito mais radical e específico, do desaparecimento da morte. Gadamer sustenta ter sido o domínio tecnológico da realidade que primeiro produziu a desmitologização da vida e, por consequência, também levou a uma desmitologização da morte. A industrialização e o capitalismo mudaram a experiência da morte. Os cortejos fúnebres antigos deram lugar a uma morte anônima e discreta nas clínicas e hospitais modernos, nos CTIs e UTIs dos nossos hospitais. Não há mais, então, uma representação pública da morte, e os moribundos são, em geral, afastados do seu domicílio e de seus circunstantes. A morte e o morrer passaram a integrar mais um dos processos da produção da economia, tanto no sentido funerário, né, e como outros. Prolongar a vida, reflete Gadamer, muitas vezes significa um prolongamento do morrer e uma estagnação da experiência do eu, que culmina no desaparecimento da experiência da morte. Pois, de certa forma, quando o moribundo é sedado, lhe é roubada a experiência do morrer. Então, se antes a pessoa sabia que ia morrer e reunia os familiares para uma despedida, ele tinha a possibilidade de se preparar para essa experiência da morte. E era algo socialmente, vamos dizer assim, comum, né? Era o que se fazia, né?
Com o desenvolvimento tecnológico e do capitalismo, etc., o mundo que nós vivemos hoje, nas últimas décadas, principalmente, as pessoas já não sabem mais morrer em casa. Os próprios familiares não querem que o seu velhinho doentinho morra em casa, porque há um desespero em relação ao... Não se sabe o que fazer, né? Então, leva para o hospital. E aí o paciente morre afastado dos familiares, numa CTI fria, barulhenta, ligado, cheio de cânulas por todo o corpo, com enfermeiros e pessoas que estão cuidando dele que não têm o menor, assim, a não ser pelo sentimento profissional, mas que não tem nenhum vínculo afetivo com aquela pessoa, né? Naquele momento que é o momento último da vida. A nossa última experiência vital é a experiência da morte, né? Então, é importante lembrar aqui que Jonas não faz a contraposição entre morte e vida, mas sim entre morte e nascimento, porque o nascimento e a morte são os momentos iniciais e terminais da vida. A vida inclui a morte. A própria definição de ser vivo é aquele que morre. Mesmo na biologia, a definição de ser vivo é aquele que realiza ciclo vital. O ciclo vital é o quê? É nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, a morte faz parte da vida. E por isso, meu colega, o Hans Jonas abomina a ideia, a busca de pesquisas sobre a imortalidade. Porque no momento que o homem desenvolver essa potencialidade, essa capacidade de não morrer, ele deixará de ser humano. Ele deixará de ser um ser vivo, porque todo ser vivo morre, não? Bom, aí, concluindo ainda aqui a reflexão do Gadamer, ele diz o seguinte, que se a repressão da morte pode expressar uma vontade de viver, na era tecnológica, essa tendência se fortaleceu e se institucionalizou, de modo que a experiência da morte foi deslocada totalmente para fora da vida pública e fica encerrada nos ambientes hospitalares, nas UTIs e CTIs. Devemos, então, ser conscientes, para Gadamer, né, de nossa mortalidade e não ter por fútil e inútil objetivo mudar essa condição. Essa é a condição que nos define como ser vivo. A morte é a última experiência da vida. Aliás, uma experiência que todos nós teremos, nós não sabemos como nem quando, não, mas é a única certeza que nós temos todos é que, se nascemos, morreremos. Nossa característica ontológica e biológica de finitude impõe-nos a morte como parte da vida e havemos de desenvolver uma sabedoria para encará-la com paciência e dignidade. Crentes e ateus são submetidos pela morte da mesma forma e a ciência tem um limite intransponível nesses momentos tão misteriosos do início e do final da vida. Tanto o nascimento como a morte são sempre misteriosos. A ciência não responde totalmente pelas coisas da natureza e muito menos desse momento que é tão difícil de definir, né? Tanto o momento da vida, do início da vida quanto da morte, eles não têm uma definição assim precisa. Bom, então, todo vivente morre e não há como escapar desse fim, que é a única certeza de todo ser vivo. Passando, então, para a reflexão jonasiana, eu vou trazer aqui dois pontos. Primeiro, uma reflexão que ele faz depois de ter ficado décadas, não, mas uns 20 anos, né, acompanhando a equipe médica mais avançada da Escola Médica de Harvard, a pedido do NIH, né, como se fosse o Ministério da Saúde norte-americano. Essa época, né, na década de 70, estavam em processo de franco desenvolvimento, tanto a ciência, a tecnologia médica para os transplantes e as técnicas de prolongamento artificial da vida, quanto o desenvolvimento da engenharia genética e das possibilidades genéticas dentro da medicina, né, de modificação, de uso médico da genética, vamos dizer assim. Então, em 1968, aí Jonas tem um texto onde ele analisa um fato, né, que foi uma reunião desses médicos, eminentes médicos da Harvard School, que queriam mudar a definição de morte, né? A definição de morte clássica, né, que se tinha até essa convenção dos médicos da Harvard, era da ausência de sinais vitais. Não respira, não tem pulsação, né? E, portanto,
inevitavelmente os órgãos vão pouco a pouco deixando de funcionar e a morte se estabelece a partir daí. Isso é o Jonas vai chamar de uma definição máxima de morte, né? Por que aí Jonas pergunta, qual o interesse? Aquela pergunta que sempre Jonas faz em todo empreendimento humano. Para quê? Né? Qual a razão, qual a finalidade desse procedimento? Então, o Jonas analisa por que esses médicos tão eminentes, tão importantes, queriam mudar a definição de morte, né? Então, qual é a proposta de definição e que vigorou? O temor de Jonas, o que ele temia aconteceu de fato. Então, esses médicos mudaram a definição de morte da ausência de sinais vitais evidentes para morte cerebral. Morte cerebral é um diagnóstico técnico. Você tem que ter um eletroencefalograma plano, ou seja, não há nenhuma atividade elétrica cerebral registrável. Bom, esse é Jonas faz uma análise do quanto isso é problemático. Em primeiro lugar, pela artificialidade e convencionalidade dessa definição. Os médicos se reuniram para redefinir a morte, né? Só isso já é de uma arrogância tão grande, e eles tinham interesses por trás disso. Esses interesses eram facilitar os procedimentos de transplante, que a tecnologia cirúrgica foi desenvolvendo, e eles queriam, então, ter acesso aos órgãos, para transplantes em condições ótimas, né? Então, com essa definição de morte como morte cerebral, os médicos estariam legitimados e apoiados por essa definição convencionada legalmente, tanto pela ética profissional quanto pela lei civil, eles passariam a poder, dentro da sua atuação médica, fazer a exerese, a retirada dos órgãos e de todos os tecidos de um moribundo doador, vamos dizer assim, antes da ausência dos sinais vitais. Ou seja, havendo morte cerebral, aquele paciente que está em morte cerebral, ele pode ser mantido vivo indefinidamente com as tecnologias, com as máquinas, os respiradores, etc., etc., né? Então, ele fica mantido em vida vegetativa artificialmente, certo? E, ao mesmo tempo, como ele não tem mais atividade cerebral, ele é considerado morto do ponto de vista legal ou mesmo dessa definição médica. Jonas não gosta nem um pouco disso, né? Porque o que acontecia? Com essa definição e com essa visada dos médicos, a finalidade disso era, então, poder fazer a retirada dos órgãos para transplante, né, em condições ótimas. Então, Jonas reflete um argumento muito simples. O médico, que no seu juramento hipocrático, ele faz um juramento de que vai trabalhar, vai agir sempre em benefício do paciente, no momento que o paciente ainda está em morte cerebral, mas está ligado nas máquinas e pulsa, tem pulsação e respira, graças aos artefatos tecnológicos, e o médico chega lá, morte cerebral, vamos tirar os órgãos. O médico se torna, ao invés do benfeitor do paciente, o seu algoz. O paciente moribundo em coma cerebral, que tem seus órgãos extirpados sem desligar as máquinas, ele morre pela ação do médico. Ele morre pela retirada dos órgãos, ou seja, eu sempre me lembro da música do Arnaldo Antunes, o pulso ainda pulsa. E aí ele vai parar de pulsar porque você retirou o coração, os pulmões, a pele, a córnea, enfim, todos os órgãos que sejam possíveis. Uma outra finalidade dessa mudança de definição da morte era o uso desses pacientes em morte cerebral, que são cadáveres, apesar de pulsarem e respirarem artificialmente, para pesquisa clínica, né? Porque, enfim, é um ponto bem tentador e que Jonas condena veementemente, porque ele mostra o seguinte, que aquele corpo, aquela pessoa, aquele moribundo em morte cerebral, que é mantido artificialmente, respirando e pulsando, na verdade, ele não está morto, porque ali há um simulacro de vida, não é a vida autêntica, a vida plena, mas é a vida nua, é um nível de vida onde não aparece
a personalidade, o ser daquele organismo não interage mais, etc. Mas Jonas lembra, aquele corpo tem uma história, tem uma experiência afetiva, tem as pessoas que ela amou, as pessoas com quem ela conviveu, as famílias. Então, aquele corpo que ainda respira artificialmente, ainda é a mesma pessoa. É aquela pessoa que teve toda a sua experiência vital anterior. Então, Jonas defende que esse corpo deve ser respeitado, porque ele tem uma história. Ali ainda, digamos assim, ainda está presente. Aquele corpo é o corpo único e exclusivamente daquela pessoa que está em processo de morte, certo? Então, Jonas condena isso bastante, totalmente, frontalmente, mas o que ele temia aconteceu. Não só essa definição foi aceita por todos na convenção, e como o que ele também temia aconteceu. Essa definição de morte foi ainda mais alargada para facilitar esse tipo de procedimento. Então, qual foi o alargamento que aconteceu? Antes, a definição de morte cerebral era depois que o paciente estava 24 horas com eletroencefalograma plano. Depois, eles passaram para 6 horas. E depois, não precisa mais ser o eletroencefalograma plano. Pode ter pequenas atividades, porque aí essas atividades irregulares podem ser de contaminação do ambiente, da máquina e tal, né? Nem reflete uma atividade. Então, quanto mais rapidamente os médicos queriam ter a disponibilidade daqueles órgãos com o objetivo de salvar outras vidas, mas traindo totalmente o juramento hipocrático, a relação do médico-paciente, do médico trabalhar em benefício do paciente. Ou seja, o médico mata o seu próprio paciente para beneficiar outros. Olha que situação ambígua do ponto de vista ético, que lama, né? Desculpe a expressão, né? Bom, isso agora é mais próximo do nosso tempo. Isso houve uma mudança, não sei até que ponto o pensamento jonasiano, as críticas jonasianas contribuíram para isso, mas hoje em dia, assim, pelo menos ponto de vista formal, essa retirada dos órgãos só pode ser feita depois do desligamento das máquinas, depois que cessa a pulsação, o batimento e a respiração. E aí, quando o moribundo é doador, como é que eles fazem? A técnica cirúrgica e de transplantes conseguiu desenvolver métodos que conservam os órgãos em condições praticamente ótimas, desde que retirados do moribundo até 5 minutos depois da constatação da morte. Porque aí atende, pelo menos, é um pouco menos dramático, porque pelo menos o paciente falece antes de ter os seus órgãos retirados. Ou seja, os médicos deixam de ser os algozes desses pacientes, né, e esperam ele acabar de falecer, acabar o processo da morte. E aí a equipe de transplantes, os médicos especialistas, eles são treinados para, em menos de 5 minutos, retirar fígado, coração, pulmão, intestino, pele, córnea, tudo o que for possível retirar. Bom, então essa é uma parte da reflexão de Jonas sobre a morte que eu queria trazer. E a outra parte diz respeito ao que Jonas vai chamar, e que é um termo muito curioso, que é o direito de morrer, não? Ele defende um direito à morte, né, baseado justamente no direito à vida, né? O direito à vida, a gente é mais ou menos tranquilo de entender que um ser já existente tem o direito de se manter na existência. Mas e esse direito de morrer? Em que consiste isso? Ele pensa nesse direito de morrer em algumas situações que são, do ponto de vista bioético, bastante ambíguas, preocupantes, etc. Né? Que são 3 casos que, né, ele analisa. Né? O paciente, na verdade, 2 casos, depois tem outros. O paciente que está em morte cerebral, né, e que não tem chances de voltar, ou seja, que ele coma irreversível, profundo e irreversível, que é a morte cerebral, né? Ele pensa no paciente consciente e incurável, né? E ele desenvolve o seguinte, ele fala o seguinte: essa redefinição da morte que os médicos da Harvard School propuseram, ela é muito positiva no sentido de que ela seria,
levaria a uma conclusão de que todo paciente em morte cerebral deveria ter as máquinas desligadas para que ele viva a sua própria morte. Esse ponto de vista, já o Papa Pio XI ou XII, eu nunca sei o nome dos papas, desculpem, Pio XII, em 1957, já tinha dito que, dadas as circunstâncias de uma situação irreversível, impossibilidade de cura ou de alívio do sofrimento, deve-se, assim, aceitável, né? Deve-se desligar as máquinas e deixar o paciente morrer a própria morte. Jonas concorda com essa ideia totalmente e acha que essa redefinição da morte de Harvard, diz, a morte cerebral é morte, ela teria um uso ético se fosse especificamente para legitimar e, digamos assim, obrigar que os médicos e hospitais desligassem as máquinas de todo paciente que entra em morte cerebral irreversível, em coma profundo irreversível, que é a morte cerebral. Nesses pacientes, na grande maioria deles, quando você desliga as máquinas, em poucos minutos ou horas eles vão embora, fazem a passagem, vamos dizer assim. Muito raros casos eles permanecem dias, semanas e tal, mas esses são sempre casos extraordinários, né? Então, assim, essa definição de morte proposta pela escola de Harvard, Jonas aceita nessa única condição. Mas para essa condição de transplantes, realmente é inaceitável, né? O médico se torna o próprio algoz do paciente, ele trai o próprio juramento que ele faz quando é reconhecido na sua profissão, né? No caso, então, desses pacientes que estão inconscientes, né, e mantidos em coma irreversível, né, e que se mantêm nesse simulacro de vida apenas pelo uso das máquinas, pelo uso das tecnologias, Jonas aponta que esses deveriam ter sempre as máquinas desligadas para que eles morram a sua própria morte e até do ponto de vista, assim, do uso, né, do dinheiro público, se a gente entrar num ponto de vista mais de justiça social, vamos dizer assim, todo aquele dinheiro que é gasto mantendo um paciente nessa situação, um moribundo em morte cerebral, é o que a gente chama de uma distanásia, né, que ele não morre, né, é uma morte ruim, errada, né? Jonas vem com esse pensamento de que, Jonas e Gadamer também, que é possível pensar que há uma boa morte, há um modo correto de morrer, há um modo bom de morrer, certo? E esse ideal utópico de progresso que faz com que os médicos, né, e os cientistas tenham um embevecimento em prolongar a vida indefinidamente, né, mostra Jonas, a essas situações estapafúrdias, né, de você ter um paciente em coma cerebral há meses, anos, né, que envelhece, que até tem casos assim super extraordinários, de paciente que está em coma profundo há não sei quantos anos, aí a mulher é estuprada por um enfermeiro, engravida, aí a gestação funciona, porque a gestação tem a ver com a parte vegetativa e não com a parte cerebral, é só com a parte mais inferior. E ela teve filho, e a família até gostou, porque acabou tendo um descendente daquela. Imagina essa situação cheia de nuances, né, éticas assim questionáveis ao máximo, né? Bom, em relação agora aos pacientes conscientes e incuráveis, né, que estão conscientes, mas que eles têm um prognóstico muito ruim, né? Ou seja, são doenças incuráveis, onde não há possibilidade de melhora, nem de alívio do sofrimento, né? Ele sabe que vai morrer, mas não sabe quanto tempo vai demorar para aquela morte. E isso inclui uma série de doenças, né? Não só doenças assim mais conhecidas e mais comuns, como câncer e tal, que é uma coisa tem certos tipos de cânceres que o sofrimento é imenso, etc., como também aquelas doenças degenerativas que vão paulatinamente diminuindo a vitalidade da pessoa e ela vai como que morrendo aos poucos, mas esse processo pode durar anos, né? Então, Jonas ele defende o seguinte, pelo que eu compreendi da pesquisa que eu fiz dele. Se o paciente está consciente e sabe da sua situação
de morte iminente, seja iminente assim, num prazo elástico aí, né? E ele sofre, né? O Jonas considera que assim a possibilidade, o fato o médico poder ajudar esse paciente nesse processo de morte, ele acha que isso deveria ser repensado, né? Como eu falei ontem na defesa, o juramento hipocrático precisa ser revisto. Ele foi feito em 500 a.C., né? Nós já estamos em 2000 e pouco. Então, é preciso repensar isso, porque as condições são outras. O mundo em que vivemos é outro. Na época de Hipócrates, não tinha tecnologia de prolongamento da vida artificial, né? Não tinha conhecimento de um monte de doenças, talvez nem tivesse todos os tipos de cânceres que nós temos hoje, etc. Então, mudou o mundo, mudou a sociedade. É preciso mudar o juramento do médico, né? Então, Jonas defende a ideia de que, não de uma eutanásia ampla, mas que nesses casos onde os pacientes não têm possibilidade realmente de melhora ou de alívio do sofrimento e, quiçá, de cura, que os médicos deveriam não ser punidos por auxiliar, né, essas pessoas a abreviar o seu sofrimento e ainda viver o resto de vida que tem com alguma dignidade. Porque você condenar uma pessoa, por exemplo, com câncer de pescoço, que geralmente são os mais doloridos, né, as pessoas sofrem muito, 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 é uma coisa, é muito dramático o sofrimento que essas pessoas têm. E o que normalmente se faz, né, que não é exatamente uma eutanásia, a eutanásia seria uma administração de uma droga ou de um procedimento que abrevia a vida objetivamente, ponto, né? Mas o que normalmente se faz é um tratamento que busca o alívio do paciente com analgésicos, opioides fortes, a morfina, né? E a morfina, se ela for dada em doses muito altas, ela dá paralisia, insuficiência respiratória, a pessoa morre pelo efeito de inibição respiratória da morfina. Então, o que se faz? Se põe um dispositivo que o próprio paciente se auto-administra morfina, mas o Jonas defende o seguinte, assevera o seguinte, que esses pacientes têm que ser profundamente esclarecidos sobre a sua opção, que a consequência ou de não prosseguir o tratamento ou de usar o analgésico potente para aliviar a sua dor vai sobrevir com a morte, né? E se o paciente quer isso, e isso é não só um desejo, mas um desejo legítimo de ter alguma dignidade na hora da morte e de não morrer num sofrimento profundo, né? O médico estaria beneficiando o paciente nesse sentido, né? Ele está trabalhando a favor do paciente, né? Muito diferente de quando, no exemplo anterior da morte cerebral, tirar os órgãos, o médico não só assassina o seu paciente, como faz isso em nome do benefício de outras pessoas. Porque vai tirar... Então, ele tira o foco do tratamento do paciente e passa... não, eu vou... inclusive, hoje em dia, quando se sabe que o paciente, o moribundo, é doador, tem medicações e certos tipos de líquido de hidratação endovenosa que visam a conservação dos órgãos e não o bem-estar do paciente, o que já seria uma outra traição do juramento hipocrático. Tá? Bom, então... Não, por isso que ele precisa ser revisto. Porque o juramento hipocrático diz o seguinte, que eu vou lutar contra a morte com todas as minhas forças. Isso é que precisa ser revisto, porque lutar contra a morte é de uma arrogância tão enorme, né? E que visa lutar contra a morte visa essa imortalidade, de certa forma, tem esse fundo. E para Jonas, isso não tem cabimento, porque isso você vai mudar o estatuto ontológico do ser humano, que é um ser vivente imortal, e não vai passar mais a ser ser humano, porque não morre mais. Ou porque você fica prolongando esse processo de morrer, e o ser da pessoa, o eu do moribundo, ele já não está mais ali presente, ele fica numa situação muito ambígua, porque ele não está vivo nem está morto, ou a vida que está ali é só um simulacro, não é a vida plena, né? Então, são essas as discussões que Jonas traz, né? Então, no caso desse paciente que é consciente e incurável, Jonas defende que a legislação devia apoiar o médico nesse processo
de abreviação do sofrimento final, né, favorecendo uma ortotanásia, ou seja, uma morte boa, correta. Né? Como? Não, esse é o caso do paciente consciente e incurável. No caso da morte cerebral, para Jonas, tem que desligar os aparelhos. O quê? Desligar os aparelhos não é crime nunca. O Jonas mostra a contradição, né, o absurdo, de certa forma, que é o médico assim, ser condenado porque desligou o aparelho. Entendeu? Isso é um absurdo. Então, tanto nem os conselhos, as entidades corporativas médicas, nem a legislação civil deveria condenar o médico que desliga os aparelhos de alguém que está em morte cerebral. Você fica segurando ali o eu da pessoa, ele não se manifesta e não vai embora. Entende? Assim, esse limbo, ele fica ali numa situação muito esquisita. Então, ficou claro agora? Tá? Então, eu vou terminar essa comunicação fazendo uma pequena leitura, uma leitura de um pequeno pedacinho, que é sobre a tarefa do médico e da medicina diante da morte, que é uma reflexão que o Jonas faz. O Jonas diz o seguinte, reflete o seguinte: estatisticamente, os casos de morte cerebral são raros, além de constituírem situações muito extremas. Não é o cotidiano, vamos dizer assim. Só o cotidiano do médico CTIsta, né, vamos dizer assim. Por isso, essas situações de morte cerebral não podem servir como paradigmas. Ao aceitarmos que há um direito de morrer, há um direito de se apropriar da própria morte, abrimos a cortina para um sem número de situações questionáveis eticamente e se tornam visíveis muitos conflitos. A situação mais frequente e mais complicada eticamente é o caso dos enfermos conscientes em fase terminal de doença profunda e profundamente angustiante. Ambas essas situações são do campo da assistência médica ao paciente moribundo e devemos questionar se o adiamento da morte, sem qualquer benefício para o enfermo, deve estar entre os autênticos objetivos das obrigações da medicina. Então, não é uma obrigação ética do médico manter um paciente em morte cerebral. Mas a nossa situação é que tanto as entidades médicas quanto a lei impedem o médico dessa atitude, a não ser, sim, que haja algum consenso familiar, etc, etc. Mas, às vezes, é muito complicado. Às vezes, a família briga com o médico. Não desliga, pode haver um milagre, qualquer coisa assim. Né? E aí fica gastando uma fortuna para manter o paciente naquela condição, numa situação absolutamente fútil. Não? E que não vai beneficiar em nada o paciente. Então, já foi mostrada a necessidade de uma revisão do Código de Ética Médica, aqui no texto, né, dada a civilização tecnológica que temos hoje, inimaginável no tempo de Hipócrates. Não tinha nenhum desses recursos tecnológicos que nós temos hoje. Jonas também abre uma discussão sobre a ampliação que as tarefas médicas ganharam com os avanços técnico-científicos. Incontáveis procedimentos passaram a ser incluídos, desde tratamentos farmacológicos até cirurgias que não são medicamente indicados, isto é, que escapam completamente ao escopo tradicional da cura, ou pelo menos do alívio das enfermidades. Aqui já foge um pouquinho do assunto da morte, mas está relacionado. Entram nesse grupo todos os procedimentos puramente estéticos, seja por vaidade ou para obter melhor aceitação social, todos os procedimentos de controle da natalidade que não têm indicação médica, da contracepção ao aborto ou à esterilização, bem como todos os procedimentos de mudança de sexo e os procedimentos de prolongamento artificial da vida. Ora, o que são, na verdade, prolongamentos do morrer, nesses casos de morte cerebral. Ora, os serviços médicos foram transformados em serviços técnicos para variados fins, tanto pessoais como sociais. Uma pessoa sã pode hoje contratar serviços médicos que não visam a sua saúde e se encontram amparados pela lei. Você pode ir num cirurgião plástico dizer, muda o meu nariz. E o médico vai lá e ele está autorizado a realizar esse procedimento. Isso tem alguma coisa a ver com a saúde? Talvez, né? Num sentido mais amplo, mas talvez não.
É necessária, então, uma profunda reflexão para determinar os limites para a medicina, assevera Jonas, mas não é esse o seu objetivo aqui. Por outro lado, os médicos são obrigados a manter moribundos em vida vegetativa, presos a máquinas, tanto pelo Código de Ética Profissional quanto pela lei civil. Uma vez que o médico tenha ligado os aparelhos para manutenção dos sinais vitais, ele, o próprio médico, passa a estar preso junto com o paciente no sistema hospitalar. E não pode agir livremente, segundo a sua própria consciência. Não? Porque talvez um médico conscientemente, vendo aquela vida fútil mantida naquela situação, e todo aquele aparato poderia estar sendo utilizado numa situação onde haveria um benefício maior, né? Então, Jonas diz o seguinte, né? Como o médico não pode agir livremente segundo a sua consciência. Então, por isso, em defesa de um direito de morrer, temos que afirmar novamente a verdadeira vocação da medicina para liberar tanto o médico como o paciente desta servidão ao sistema hospitalar. Né? Essa escravidão que o hospital e as máquinas... O paciente entrou no CTI, ficou entubado, ele está preso no sistema hospitalar. E o médico também. O médico não pode simplesmente retirar, não, vamos tirar daqui e levar para cá. Isso é complicado. Estou terminando aqui, a gente vai. Então, em defesa do direito de morrer, temos que afirmar novamente a verdadeira vocação da medicina para liberar tanto o médico quanto o paciente dessa servidão. O fenômeno de nova geração, da impotência do paciente conectado ao poder das técnicas que retardam a morte sob tutela pública, exige semelhante reafirmação. Não se pode humilhar e causar sofrimento ao moribundo, retardando seu fim inevitável. É preciso que os médicos se abram para essa discussão e trabalhem junto com a sociedade para que o médico volte a ser um servidor humano, ao invés de um senhor tirânico do paciente, por sua vez, também tiranizado por ele. Jonas conclui que é, em última instância, o conceito de vida e não o conceito de morte aquilo que rege essa questão do direito de morrer. Voltamos ao começo, onde encontramos o direito de viver como fonte de todos os direitos, como, né, que se comentou aqui, já é o direito de viver é da origem dos direitos humanos, direito natural, desde a época da independência americana, que todos eles têm direito à vida, à felicidade, a vida, a felicidade e a liberdade, né? Então, em última instância, o conceito de vida e não de morte é aquilo que rege a questão do direito de morrer. Voltamos ao começo, onde encontramos o direito de viver como fonte de todos os direitos. Correta e plenamente entendido, esse direito de morrer também deve incluir um direito de morrer. Né? Esse direito de viver também inclui um direito de morrer. Tá? Então, era isso que eu queria passar aqui nessa conversa. De acordo com a técnica que nós temos hoje, quer dizer, de repente amanhã, se descobrem outros aparelhos capazes de detectar com mais sensibilidade ondas cerebrais que não são detectadas agora, vai se descobrir. Vai se ampliar essa definição de morte, se fazer uma nova coisa. O que eu digo é o seguinte, vai se descobrir talvez que tenham se matado milhares de pessoas que poderiam, quem sabe, ter uma chance de... Só por essa observação que ser feita. De acordo com a tecnologia que nós temos hoje, ele é declarado morto. Isso. Na verdade, essas coisas todas se resumem nisso. Morrer com dignidade, e aí precisa descobrir a dignidade da pessoa, não o que nós queremos, os circunstantes, a ciência médica, mas a dignidade desta pessoa nesta situação, o que ela pede. E às vezes pede até de morrer, né? E o outro princípio é viver com qualidade. Vida com qualidade. Não basta só viver, mas o homem quer viver com qualidade. Essa ideia é desde Aristóteles. O ser humano não quer apenas viver, ele quer viver bem.
E, então, comentando aos dois, né? Jonas sustenta que a definição de morte, como não é clara essa definição, ela deve ser a mais abrangente, a mais ampla possível, né? Não, assim, não, ele concorda que seja a cessação dos sinais vitais realmente. Certo? Porque quando o paciente está em morte cerebral, há um resíduo de vida ainda ali, ainda há um processo vital presente, que deve ser respeitado. Jonas defende a sacralidade da vida. Então, a sacralidade no sentido de inviolabilidade, né, de proteção. Ok? Eu acho que... quer dizer, o Jonas começa a se preocupar com essas questões no final dos anos 60, certo? Os primeiros artigos, etc. Daí, quer dizer, é um momento em que você não tem nada disso que a gente chama hoje de bioética, de normas, etc. Ele também tem uma preocupação de fundo, que é já o que vai ser depois o princípio de responsabilidade. O problema dele é o uso responsável da tecnologia. De novo, isso para um pouco limpar uma posição que pode ser decorrente desse discurso, que é uma espécie de um Jonas muito conservador, de novo, em relação à tecnologia, em relação aos processos todos. Quer dizer, o problema dele é um só. Existe um avanço tecnológico. Eu recentemente encontrei escrevi até num artigo daquele livro Fundamentos de Bioética, que o Anor lá organizou. É um documento do Senado norte-americano, onde Jonas foi convidado como filósofo para debater com o Kennedy, lá o senador Kennedy, etc., a ausência de normas para essa tecnologia toda. Então, quer dizer, o que acontece? Tem uma intenção dele, que é a intenção da responsabilidade, e, de outro lado, tem a própria ausência de normas desse momento. Então, mais do que... eu acho que vale a pena a gente pensar sempre, qual é a contribuição do Jonas? É uma contribuição para justamente criar estas tais normas de bioética que nós temos hoje. Então é fácil talvez a gente olhar de hoje e dizer assim, esse pensamento aí é um pouco conservador demais, ou ele está sendo isso ou aquilo. Na verdade, é fácil hoje porque nós já temos essas normas, mas se você olhar neste momento, uma intenção dele, eu tenho que pensar o uso responsável da tecnologia, e a situação tal em que não há estas normas, em que há uma ausência, ou elas estão em construção, a participação dele no Hastings Center, por exemplo, né, com o Daniel Callahan, que foi um dos que mais esteve empenhado nesse debate e tal, né? Então, quer dizer, existe todo um contexto de ausência de normas. E aí a contribuição de Jonas me parece muito importante, mais do que problematizar se é conservador ou não, é ver como é que uma voz dissonante nesses espaços foi necessário para que, por exemplo, determinadas normas fossem criadas. Exatamente. Novamente, cai na questão desse equívoco de pensar que a tecnologia é sempre boa, né? Ou de que o progresso é sempre bom. É preciso dar limites, é preciso estabelecer critérios. E esses critérios, eles não são prescrições ou proscrições absolutas, são critérios de ponderação. Jonas sustenta que é preciso avaliar cada situação. Cada caso em particular vai exigir uma conduta particular. Eu não sei se eu vou fugir assim um pouco, mas ele pensou alguma coisa na perspectiva daquele que espera um órgão e também na questão do nascimento. Se em algum momento ele tocou no assunto do número de nós humanos no planeta Terra. Sobre a superpopulação, alguma coisa assim? Você me ajuda, Gelson? O Jonas pensou na superpopulação humana? Acho que é um dos fatores. Tem. Eu gostaria, aproveitando os dois, que me falassem um pouquinho do problema da utopia. Eu senti, no princípio da responsabilidade, sobretudo nas últimas partes, que ele faz uma crítica assim veemente à utopia marxista de Ernest Bloch. Como isso se colocaria? Eu gostaria que me ampliassem esses conceitos. Eu acho, desculpe, não sei se mas eu saí.
o Que assunto... você tocou a morte, mas eu tocou a utopia. Sim. Não, essa questão da utopia, tanto da utopia marxista quanto a utopia do progresso, não? São temas bastante trabalhados por Jonas, só que não cabe aqui nesse momento da morte, e eu já estou no último minuto, que tem que vir a outra mesa. Sara, eu só queria tirar uma dúvida que ficou assim, não ficou muito claro para mim. Se o Jonas, ele aceita a indução à morte ou suspensão do tratamento? Isso porque hoje em dia a medicina está prolongando a vida para o enriquecimento da indústria farmacêutica, né? Essa que é a grande questão. Mas, assim, porque, no caso, a indução também poderia dar margem a esse enriquecimento. O Jonas, ele não... ele admite essa interrupção de tratamento, etc., mas induzir a morte, o médico fazia a eutanásia, provavelmente, só nessas circunstâncias onde a vida é fútil e indigna. E o paciente sabe que vai morrer e não tem mais chance de... Mas ele não dá essa liberdade total, assim, quero morrer, vou lá. Não é o caso. Um segundinho, um minutinho só, para não atrasar a última mesa. Em relação ao que ela perguntou, se surge uma nova tecnologia, seria assassinato, mais ou menos isso? De repente se descobre que aquela pessoa ainda teria chance de viver. Na realidade, não se pode pensar numa coisa que vai vir ainda e que a gente não tem. Então, aquele momento é decisivo. Por exemplo, eu vou morrer, mas eu acredito que gerações futuras não vão morrer mais. Isso é o que eu acredito. Então, bom, isso é outra discussão, mas... Em relação ao que ela disse, que os médicos participam da indústria farmacêutica, e você achar que todos os médicos fazem isso? Não, claro que não são todos. Dá licença, deixa eu terminar o meu raciocínio. Eu sou médico, eu me imbuí de curar paciente quando eu me formei. Essa é a minha finalidade. É evidente que se o paciente não quer se tratar, eu não tenho como forçá-lo a se tratar. Claro. Eu respeito isso. Então, isso é uma opção. Agora, tem alguns momentos dificílimos de definição. Aquele paciente se recupera mais ou não? É dificílimo de definir isso. E dificílimo de ditar normas para definir isso. Claro. São coisas muito abstratas, muito difíceis. Outra coisa que o professor falou aqui por exemplo, a dignidade, quem decide é o doente. Às vezes ele já diz, ou às vezes quando ele, por algum momento, ele perdeu essa capacidade antes de decidir, alguém vai decidir por ele. Também é outra situação muito difícil. Então, outra coisa também, por exemplo, minha mãe, quando faleceu, ela tinha 91 anos, muito lúcida ainda, é evidente que tinha alguns lapsos muito frequentes e acontecendo, mas dentro de uma normalidade, que a gente poderia dizer dentro de uma normalidade. Levou uma queda, fraturou um fêmur. Mas uma pessoa que tem uma saúde perfeita, boa, então ela começa a se complicar, faz uma insuficiência renal, vai para a UTI. Eu sou médico, eu tenho um irmão médico, nós fizemos de tudo para ela salvar. Então, como é difícil quando a gente está envolvido em tomar decisão, não deixa a minha mãe morrer, quando eu ainda tinha esperança que ela ficasse boa. São situações muito limites, muito difíceis. Tem uma coisa que o Gadamer... outra coisa é que, por exemplo, eu tive uma experiência com uma garota de 14 anos, que tinha uma doença incurável. E era de Maceió, do interior, de uma cidade chamada, Roteiro, se eu não me engano, uma cidade do interior muito pobre. E então eu coloquei para ela, olha, tem uma chance, você ir para uma cidade grande e tentar um transplante de medula, que estava se iniciando, não era um procedimento que você vai fazer, como até hoje não é. Você vai se ser submetido a um transplante de medula, pode curar e pode não curar, mas tem 40% de chance de cura. A mãe, coitada, do interior, disse, olha, a gente não pode ir. A menina com 14 anos, mãe, é a minha chance, eu quero ir. E aí? Se vai ficar boa ou não, ela tem o direito, mesmo 14 anos, a mãe vai decidir por ela. Como? É dificílimo. Nesses anos todos que eu vi 3 pacientes dos meus, e eu tratei muito paciente. Conscientemente dizer, eu quero morrer. Com consciência. Uma foi uma senhora que tinha um filho excepcional. Não conta não, né?
Tá, o tempo está passando muito. Tá bom, então. Passa a palavra para outro. Obrigada, de toda forma. Passa para ele, por favor. Bem rapidinho, tá? Então, eu só queria te perguntar se na sua pesquisa, pelo que eu estou vendo, essa sua pesquisa do seu doutorado, muito obrigado por trazer para a gente. Eu queria saber se você verificou alguma coisa na pesquisa desse tomador de decisão, de se vai morrer ou se não vai morrer. Se isso continua na mão de uma pessoa, de um médico só, ou como essa decisão é feita nas instituições. Você chegou a ver conselhos éticos dentro dos hospitais, tomando esse tipo de decisão na hora de vai morrer, ou essa decisão continua sendo de uma palavra única? Não, não é de uma palavra única. Normalmente é do grupo de médicos que assiste o paciente e a família, né? Quando há um desejo da família. Isso é assim ou você está trazendo um estudo de Harvard? Não, a princípio, na prática, é assim. Mas, claro, que dentro de um hospital acontecem das coisas mais variadas e inesperadas que você pode imaginar, né? Então, assim, eu acho que, acima de tudo, Jonas mostra que é preciso pensar, buscar responder sempre aquela pergunta: para que eu estou fazendo esse procedimento, né? Em qualquer circunstância, nesse caso especificamente dentro do hospital com paciente moribundo, né? Qual a finalidade desse procedimento, né? Esse procedimento visa o benefício da pessoa que está morrendo, que precisa ser protegida, ter sua dignidade preservada nesse momento derradeiro da sua existência, né? E, diante da dúvida, né, e diante das inúmeras dúvidas que a gente pode ter nessa área, Jonas defende que a gente tem que ficar com os conceitos e definições mais seguros e mais abrangentes. Então, por exemplo, a definição de morte, né, pode ser o eletroencefalograma plano, assim, por exemplo, né? Isso é uma distorção muito grande, que ele mostra que isso é uma convenção, né, de um grupo de médicos, tá? Então, vou ficar por aqui. Obrigada a todos. E será que dá tempo de fazer 5 minutos de intervalo ou segue? Segue, né? Segue para a gente ter. Tá bom. Quem quiser tem cafezinho ali, a gente já pega mais. Obrigada, então.